Nuno Coelho, sou professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Eu sou Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente, do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e fui professor titular desde 2000 do Departamento de Economia da FEA. Cláudia Souza Passador, eu sou professora do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. As mudanças climáticas são o maior desafio coletivo que a humanidade já enfrentou. Enfrentar um desafio coletivo é complicado quando a gente é constituído por um número relativamente pequeno de pessoas. Esse desafio coletivo agora é um desafio coletivo enfrentado por mais de 8 bilhões de pessoas. Por que é o maior desafio coletivo? Porque as mudanças climáticas são o resultado de um conjunto de atividades voltadas à oferta de bens e serviços dos quais a sociedade precisa, bens e serviços esses que são produzidos, em grande parte, sobre a base da emissão de gases de efeito estufa. Esses gases de efeito estufa, eu não vou entrar na explicação técnica de por que existe o efeito estufa, é algo que foi descoberto, a existência desse efeito estufa no fim do século XIX, no início do século XX, quando as emissões de gases de efeito estufa ainda eram relativamente baixas. Mas essas emissões se intensificam drasticamente a partir da segunda metade do século XX. Se intensificam como? Fundamentalmente pela dependência que as sociedades humanas têm da mais barata e mais eficiente fonte de energia até hoje encontrada, que é esse escravo barato que é o petróleo. A energia contida no petróleo é uma coisa fantástica, ela tem um poder muito grande e, graças a isso, então, o petróleo passou a ser a base do sistema de mobilidade, do sistema de aquecimento das residências nos países frios e do sistema energético da grande maioria dos países. O Brasil é uma exceção porque a energia produzida no Brasil é uma energia que, em metade dela, a energia elétrica produzida no Brasil, a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil vem da hidroeletricidade, mais recentemente da cana-de-açúcar e, mais recentemente ainda, com uma contribuição da energia eólica e, timidamente, da energia solar. Mas o Brasil, entre os grandes países, é uma exceção. No mundo todo, o que predomina é a energia baseada em fósseis. Se você for pegar toda a energia que a humanidade usa para produzir bens e serviços, ainda em 2019, 80% ainda vem de fósseis. Nós vamos precisar fazer essa proporção cair de maneira rápida e radical, porque se isso não acontecer, vão se intensificar problemas ligados às mudanças climáticas que já estão acontecendo. Que problemas são esses? São os eventos climáticos extremos e são a perda de serviços ecossistêmicos ligados a um sistema, que é um sistema do qual dependeu a prosperidade das sociedades humanas nos últimos 10 mil anos. Que sistema é esse? O sistema climático. Em média, nos últimos 10 mil anos, as temperaturas médias oscilaram 1 grau para cima, 1 grau para baixo, mas não foram muito além disso.
e esse clima ameno e amigável foi uma das bases para o desenvolvimento das sociedades humanas, do Estado, da riqueza da qual hoje nós desfrutamos, etc. Esse período da humanidade, entre 10 e 12 mil anos para cá, é chamado de Holoceno. Pois bem, os geólogos dizem que nós estamos na iminência de mudar de época geológica. A humanidade sempre, desde que ela existe, ela interferiu na biologia do planeta. Mas é só da segunda metade do século XX para cá que a humanidade começou a interferir num fator geológico fundamental do planeta, que é o próprio clima. Mas alguém pode perguntar, mas como é que você tem certeza que as alterações do clima, ou seja, hoje nós já temos uma elevação da temperatura global média em torno de 1 grau, o que é muito grave, porque leva a aumento de oceanos, nós temos já derretimento de geleiras numa escala muito impressionante, há filmes sobre isso, todo mundo já deve ter visto isso na internet. E esses fenômenos vão se intensificar. Se nós parássemos hoje de usar qualquer tipo de combustível fóssil, de queimar floresta e de derrubar floresta, nós já teríamos um aumento da temperatura global média de quase 1,5 graus até o final desse século. Isso é o que já fizemos. Então, a urgência de parar com as emissões é grande. Mas como é que a gente tem certeza, de que existe esse problema das mudanças climáticas e, 2, que esse problema é de origem antrópica? Aí cabe uma observação muito importante. Ciência não é verdade e não é certeza. Ciência é dúvida e é crítica. Mas dúvida e crítica têm que ser fundamentadas nas melhores publicações científicas e nas melhores revistas científicas. Dúvida e crítica não é quando minha tia diz assim, olha que frio está fazendo, e você fica aí falando de que está tendo aquecimento global. Aí não é crítica. A crítica é a crítica que vem de quem conhece o assunto, ou seja, vem das pesquisas que se fazem sobre o assunto. E qual é o estado da pesquisa sobre mudanças climáticas? O estado da pesquisa sobre mudanças climáticas é que 98% de tudo que se publica sobre o tema nas melhores revistas científicas, a Nature, a Science, a PNAS e tantas outras, 98% dos artigos publicados convergem no sentido de que, o planeta está passando por mudanças climáticas extremamente preocupantes e ameaçadoras. 2, essas mudanças climáticas são de origem antrópica, ou seja, elas derivam da emissão de gases de efeito estufa, resultantes do uso de combustíveis fósseis, das derrubadas florestais e da queima de florestas. Esse é o consenso existente na comunidade científica. Então, é nesse contexto que se coloca a discussão sobre esse tema no Brasil. O Brasil é oscila entre o 6º e o 7º maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. Ele concorre nesse triste recorde com a Indonésia. E tem uma diferença entre as emissões brasileiras e as emissões da grande maioria de todos os países que têm dimensões territoriais, populacionais e econômicas comparáveis ao Brasil. Qual é essa diferença? É que quando você fala da China, da Índia, da Alemanha, dos Estados Unidos, reduzir as emissões de gases de efeito estufa exige mudanças no sistema produtivo, mudanças extremamente profundas nos sistemas produtivos. Por exemplo, na maneira como se produz energia,
na matriz de mobilidade, ou seja, transição dos carros movidos a gasolina para outra coisa, e a transição principal está sendo em direção a veículos elétricos, ou seja, a supressão de uma das grandes conquistas tecnológicas do fim do século XIX e do século XX, que é o motor à explosão interna, está sendo substituído pelo carro elétrico. São transições que exigem uma reorganização produtiva da siderurgia, da produção de plásticos, enfim, e que exigem mudanças muito sérias nos sistemas de consumo. Os carros vão ter que ser diferentes, todo o sistema. Imagino que a rede de oficinas mecânicas que nós temos em torno do motor à explosão interna, tudo isso vai ter que ser substituído por redes de manutenção dos veículos elétricos que são completamente diferentes das redes de manutenção dos carros movidos dos carros com motor à explosão interna, álcool, diesel ou até diesel, gasolina ou até álcool. Pois bem, professor, vou interromper, posso fazer uma pergunta aí no meio do caminho? Claro. Sobre esse paradigma, né, do trabalho e de toda essa industrialização, né, movido aí por esse tipo de energia que a gente consumiu, se previa um indivíduo que fosse livre, né, e que buscasse igualdade, e a princípio esse seria o modelo ideal. O que nós estamos vendo é justamente que esse modelo é questionável, principalmente em relação ao meio ambiente. Hoje, nas novas gerações, e aí eu queria entender um pouco como o senhor pensa sobre isso, eu percebo que tem uma geração hoje, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, aonde esse público jovem ele tem outros valores que não passam pela aquisição desses bens duráveis construídos ao longo desse processo de industrialização, e que talvez fosse uma saída para essa mentalidade, para esse consumo. Então, assim, eu sou um pouco otimista, apesar da crise e do todo o processo do aquecimento global e da saturação aí desse consumo de energia, mas que, ao mesmo tempo, esses nossos alunos de graduação, um carro não diz mais nada, não é mais um valor. E vários deles acreditam no transporte coletivo, né, acreditam justamente no uso compartilhado de equipamentos, eles têm outras mentalidades sobre esse próprio consumo. Então, queria saber como é que o senhor vem pensando essa questão, né, da nova geração. Antes de te responder, deixa eu só completar o raciocínio que eu estava fazendo para mostrar uma especificidade muito importante do Brasil no que se refere às mudanças climáticas e que, de certa forma, antecede a questão tão importante que você coloca. Então, o que eu estava dizendo, nos países desenvolvidos, mas não só, também na Índia, na China, a luta contra as mudanças climáticas exige muita ciência, muita tecnologia e mudanças em padrões de consumo exatamente na direção do que você está falando. Que, se é verdade que nos países nórdicos isso que você está falando, de certa forma, ocorre, não é nem um pouco verdade que na Índia e na China esteja ocorrendo. Tá certo? E que é de onde vem toda a pressão no consumo. Então, o desafio científico, tecnológico, de mudança na estrutura produtiva e de mudança nos padrões de consumo é extraordinário. E o Brasil, nisso, metade das emissões brasileiras de gases de efeito estufa vem de desmatamento. Qual é a grande ciência, qual é a grande modificação de aparato e de estrutura produtiva ou de padrão de consumo que você precisa para zerar o desmatamento? Zero. Nada. Tá certo? Para zerar o desmatamento, você precisa aplicar a lei. E você precisa melhorar a lei, porque a lei ainda permite uma parte do desmatamento que seja legal. Isso é tão verdade que os 7 mil produtores de soja reunidos na mesa redonda da soja sustentável aprovaram, em outubro de 2019,
uma moção, um manifesto, um documento, em que eles dizem desmatamento zero já. Não é desmatamento ilegal zero, como o Brasil se comprometeu com isso até 2030, que é uma meta sem ambição nenhuma. Os produtores de soja reunidos na mesa redonda da soja sustentável dizem desmatamento zero já, seja ele legal, seja ele ilegal, porque é óbvio, você não precisa desmatar para produzir e para produzir mais. Então, um primeiro ponto que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de crise climática no Brasil é que a crise climática brasileira tem essa particularidade. Ela deriva em 50% de algo cujo combate não depende nem de ciência, nem de tecnologia, nem de mudança de padrões produtivos, nem na mudança de padrões de consumo. Isso dito, uma parte muito importante das mudanças climáticas depende, sim, da mudança de padrões de consumo. Nos países desenvolvidos, isso que a Cláudia falou, é em grande parte verdade. Tem uma redução na emissão de carteiras de habilitação nos Estados Unidos para jovens gerações, sobretudo nas grandes cidades. Ter um automóvel particular se torna algo completamente irracional. Aliás, o próprio bisneto do Henry Ford reconheceu isso, dizendo: nós não vamos viver num mundo em que cada família vai ter um carro, o mundo não aguentaria isso, isso não faz o menor sentido. Porém, a esperança que a gente pode ter nesse fator, ou seja, no desejo do consumidor, ela precisa ser vista com muita prudência. Por quê? Porque a força da indústria automobilística até hoje é imensa, a força dos interesses ligados ao petróleo ela é gigantesca, o petróleo continua recebendo subvenções inacreditáveis, os gigantes do petróleo, ou seja, a Shell, a BP, que em algum momento chegou a ser apelidada de Beyond Petroleum, que é uma coisa de um cinismo total, a BP, de todos os investimentos que ela faz, apenas 1,3% em energias renováveis. A Shell é coisa de 2,3%. A Total, que no aeroporto de Congonhas tinha anúncios mostrando, estamos investindo em energias renováveis, não chega a 5%. Eles tiraram esses anúncios porque alguém deve ter denunciado que isso aí era completamente uma falsidade. Então, se de um lado, se é verdade que o estado do congestionamento urbano, a contribuição do automóvel para a deterioração do tecido metropolitano, das regiões metropolitanas, que foi imensa a partir de um determinado momento no século XX, a irracionalidade energética de 1 tonelada de ferro, borracha, vidro para transportar uma pessoa, gastando uma energia imensa, coisas que fizeram parte do progresso material do século XX, sim, hoje encontram-se sob franca contestação. Mas essa contestação, por outro lado, não é que ela é vitoriosa, porque os interesses e as forças que vão contra essa contestação são absolutamente, continuam sendo gigantescos. Isso é muito importante. A gente percebe uma mudança, né, nesse padrão de consumo, inclusive em países periféricos, né? Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia talvez possa, caminhar um pouco na construção, talvez, da mudança desses modelos, não só apenas do consumo, mas também na incorporação, talvez, de um novo padrão produtivo. Eu acredito muito que a tecnologia, ela, de alguma forma, ela possa
subsidiar ou possa ter avanços numa perspectiva menor do consumo nessa energia comprometida, e, ao mesmo tempo, gerar inovações que coloquem em xeque, talvez, esses grandes poderes, né? É verdade, e a situação é a seguinte: a luta contra a crise climática contemporânea depende fundamentalmente de avanços científicos e tecnológicos. Mas esses avanços científicos e tecnológicos dependem, por sua vez, de opções da sociedade e dos governos em torno de políticas públicas, opções essas que muitas vezes vão exatamente na contramão daquilo que deveria ser feito. Quer dizer, o Brasil, em novembro de 2019, está na iminência de aprovar projetos de usina a carvão, que é o pior dos combustíveis fósseis. É completamente absurdo. A China, se por um lado ela é vanguarda em tecnologias renováveis, ela ainda continua construindo usinas a carvão e investindo em petróleo em vários lugares do mundo. O próprio petróleo. Quer dizer, tem um conceito muito importante quando a gente discute energias fósseis, que é o conceito de ativos a serem abandonados. Em inglês é stranded, S-T-R-A-N-D-E-D, stranded assets, ativos abandonados, ou que têm que ser abandonados. O que quer dizer stranded assets? É o seguinte: se a humanidade quiser se manter no limite de elevação de temperatura global média de no máximo 2 graus, quanto ela ainda pode emitir de gases de efeito estufa? Tá certo? Essa é uma questão fundamental que os os climatólogos conseguem responder. Conseguem responder como? Porque existem técnicas que medem quanto existe de gases de efeito estufa na atmosfera, quanto isso está repercutindo na temperatura, e já tem cálculos mostrando quanto de gases de efeito estufa você vai ter na atmosfera para atingir 2 graus. Pois bem, acontece que as reservas de fósseis já em mãos das companhias petrolíferas são aproximadamente 2 vezes maiores do que aquilo que elas vão poder tirar do solo, e evidentemente, para que isso seja usado, se nós quisermos nos manter no limite de 2 graus. Se a gente disser assim, não, esse negócio de mudanças climáticas é tudo uma bobagem, uma invenção desses cientistas, porque a Science, a Nature, a PNAS, é tudo comprado aí por uns ambientalistas e são pagos por grandes financistas internacionais, como George Soros, etc. Faz parte de uma conspiração para impedir que o Brasil cresça, que a gente possa explorar bastante petróleo. Claro, se você acreditar nessa história, aí tudo bem, deixa explorar petróleo quanto for e a temperatura vai subir a 5 graus, as áreas litorâneas do mundo vão acabar desaparecendo, tal, e aí você vai dizer, puxa vida, mas não era isso que era para acontecer. Mas se você for sério em termos de dados e de ciência, não tem como evitar essa conta. A quantidade de petróleos, a riqueza que está em mão das petrolíferas e que elas não podem explorar sob pena de destruir o sistema climático, é muito maior, é imensa. Elas só vão poder explorar 1/3 aproximadamente do que aquilo que elas têm. Então, o mundo atualmente está vivendo uma espécie de corrida para ver quem vai explorar isso primeiro e mais barato. A Petrobras faz parte dessa corrida, certo? Por isso que eu fico pensando que, infelizmente, ainda, né, a questão da sustentabilidade ou do meio ambiente ainda são políticas de governo e não são políticas de Estado. É a sensação que eu tenho. Porque, se você pensar
na saúde pública, né, como uma política de Estado, e que, independente do governante, ele não pode pode até reduzir o orçamento, mas ele precisa mudar, por exemplo, no caso do Brasil, a Constituição para acabar com o Sistema Único de Saúde. Em relação ao meio ambiente, ela é exclusivamente de governo. A gente não tem nenhuma política de Estado, e nem nos países muito desenvolvidos, que reconheça como um valor, né, do cidadão a questão da preservação ambiental. Então, a gente tem na Constituição, né, o direito ao meio ambiente saudável, limpo, tal, e isso é importante, tem preservado muita coisa, e sobre essa base, inclusive, o Brasil tem participado ativamente de acordos internacionais importantes. O Brasil é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que talvez seja o documento civilizatório mais importante do século XXI, que ele vai ser revisto em 2030, mas o fato de haver 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é um progresso para a democracia, para a justiça, para a luta contra as desigualdades extraordinários. Na Europa é uma política de Estado, porque a Europa tem o objetivo de ser um continente neutro em carbono, ou seja, ela não vai emitir mais do que aquilo que as suas florestas e as suas tecnologias captam de gases de efeito estufa. A China tem objetivos bastante ambiciosos e a China alcança esses objetivos. E no caso da China é muito interessante porque esses objetivos são alcançados fundamentalmente via ciência e tecnologia, ou seja, maior participação das energias renováveis. O reflorestamento na China é extremamente... Na área florestal, a China não só neutra, mas ela é positiva. Ela capta mais gases de efeito estufa do que ela emite na área florestal. O Brasil não, o Brasil é negativo. Mesmo que tenha floresta crescendo, o que a gente destrói de floresta é superior ao que a gente planta, o que é completamente absurdo dado o nosso nível de desenvolvimento. Então, nós estamos numa situação, em outubro de 2019, 11 mil cientistas publicaram um manifesto com um alerta sobre a questão das mudanças climáticas, um alerta muito sério, muito incisivo, mas nós não estamos numa situação em que não tem mais jeito, não é isso. Tem jeito, vão ser necessárias medidas muito importantes, disruptivas do ponto de vista da organização econômica, e o Brasil tem um trunfo extraordinário, que é o de poder contribuir para esse processo simplesmente interrompendo a destruição florestal. Depois, claro, vai ter mais lição de casa a ser feita também no sistema de transporte, na organização urbana, no uso de ar-condicionado. Uma coisa curiosa que saiu em novembro de 2019, no Catar, para a Copa de 2022, os estádios a céu aberto vão ter que ter ar-condicionado. 60% da energia do Catar hoje é usada em ar-condicionado. 15% da energia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos usam, só com ar-condicionado, mais energia do que toda a África subsaariana, incluindo a África do Sul. E, claro, com as mudanças climáticas, o uso do ar-condicionado vai ter que ser cada vez maior. A coisa não é um luxo, ou seja, nós estamos indo, se a humanidade não for capaz de reverter a situação atual, nós vamos para uma situação em que as pessoas não poderão sair de casa a certas horas do dia, porque a temperatura terá uma elevação incompatível com o metabolismo humano. Será insuportável. É insuportável. Praticamente Professor. Ribeirão Preto. Professor, Praticamente já está... Sem a estamos cerveja. em Ribeirão Preto. professor, eu gostaria de lhe pedir para falar sobre um dos argumentos políticos mais importantes utilizados contra
o compromisso do Brasil e de outros países em desenvolvimento com as metas climáticas de redução dos gases. O argumento de que nós não podemos nos desenvolver e que agora seria a nossa oportunidade, não é? Esta barreira aparece para limitar as possibilidades de industrialização. O que o professor fala acerca, por exemplo, das nossas emissões serem 50% delas, né, decorrentes da pura e simples derrubada da floresta, né, parece um argumento muito decisivo contra isso, não é? Mas, ainda assim, grande parte dos agentes econômicos em atuação nesse campo, né, do agronegócio, etc., insistem no argumento: nós precisamos de terras cultiváveis, nós precisamos expandir as fronteiras agrícolas. Então, a minha primeira pergunta vai nesse sentido. De fato, o nosso desenvolvimento é prejudicado pelo cumprimento pela assunção e cumprimento destes compromissos? Primeira questão. A segunda questão tem... Deixa eu responder essa primeiro. Tá bem. A tua pergunta envolve uma questão ética muito importante. Nós podemos ser responsabilizados de uma ação cujos efeitos nós desconhecíamos? No plano do direito, já que nós estamos numa escola de direito aqui, no plano do direito, alguém pode ser responsabilizado por uma ação que ele não conhece e não tinha como conhecer que os efeitos dessa ação seriam perniciosos? Eu tenho a impressão que, do ponto de vista ético, e talvez até do ponto de vista legal, a resposta é não. Então, o tema dos impactos das tecnologias e do uso das tecnologias fósseis nas mudanças climáticas começa a aparecer na discussão global a partir dos anos 70. Portanto, você imputar aos países que usaram essas tecnologias a responsabilidade exclusiva pelo que está acontecendo, eu acho que é um passa-moleque. Eu acho que é uma operação intelectual que não tem consistência ética, uma vez que isso não se discutia, e dois, que não se sabia, na verdade. Dois, se você está num barco, alguns começam, por alguma razão, a fazer algum furo no assoalho desse barco e começa a entrar água. Qual tem que ser a tua resposta? Você furou, eu também vou furar? Ou agora ninguém mais fura? Segundo argumento. Tá certo? É óbvio que a resposta tem que ser agora ninguém mais fura. Tá certo? Isso não quer dizer que os países mais ricos do mundo tenham razão, inclusive porque os Estados Unidos agora está saindo do Acordo de Paris, está estimulando os combustíveis fósseis, e a situação norte-americana, que era uma situação de declínio no uso de fósseis, sob a administração Trump, estão sendo dados todos os estímulos para que os fósseis voltem com tudo. A situação só não é pior porque as administrações locais, e em grande parte as próprias empresas, assumiram compromissos que elas estão cumprindo. Agora, quando você olha historicamente, é verdade que desde a Revolução Industrial até o início dos anos 80, as emissões eram basicamente de países desenvolvidos. Só que essa situação mudou muito. Por quê? Porque, sobretudo, com a industrialização da China e da Índia, o que acontece hoje é que a China e a Índia se tornaram os principais emissores. Para você ter uma ideia, em 2010, a emissão per capita da China e da Índia era algo... da Índia era algo em torno de 2 toneladas per capita. 2 toneladas per capita
é a média a que a humanidade tem que chegar em 2050, perdão, para manter esse limite de 2 graus. Então, a Índia, só que o Canadá era 25 toneladas per capita. Então, é uma injustiça climática imensa. Só que o que está acontecendo? A Índia e a China estão aumentando as emissões globais e, portanto, estão aumentando muito mais do que a população. E as emissões per capita da China já estão numa faixa de 7 a 9 toneladas per capita. Da Índia já está numa faixa de 7 toneladas per capita. E é óbvio que essas emissões vão aumentar, certo? Então, qual é o grande desafio? E a Índia e a China entenderam muito bem isso. O grande desafio é como é que você consegue oferecer os bens, as comunidades, as comodidades básicas da vida moderna para uma população gigantesca, e a base disso é a eletricidade, tá certo? Sem usar fósseis. Em 2009, quando teve a Conferência de Copenhague, que foi um fracasso, a China e a Índia diziam: vocês querem que a gente não use carvão para produzir energia elétrica? Só que vocês não estão dando alternativa para uma produção barata de energia elétrica, então, se é isso que vocês querem, não vai dar certo, porque a nossa população não vai ficar sem energia elétrica. O impressionante no avanço científico e tecnológico desde então é que em 2015, então a Conferência de Copenhague foi em 2009, 2015, quando teve o Acordo de Paris, a China e a Índia foram os grandes protagonistas do Acordo de Paris. Por quê? Porque o desenvolvimento científico e tecnológico foi tão grande que já dava para eles anteverem um padrão de produção de energia e de mobilidade e de aquecimento para as casas, etc., baseado em energias renováveis. Quando terminou a Conferência de Paris, Narendra Modi convocou os 30 mais importantes cientistas da Índia e disse: nosso compromisso nós vamos construir o correspondente, para fazer um cálculo brasileiro, a 6 Itaipus em energia eólica, a 4 Itaipus em energia solar até 2022. E o país está trabalhando nessa direção. Os objetivos chineses são ainda mais ambiciosos. Então, veja só, a resposta que a China e a Índia estão dando a esse problema, nós ocupamos uma parte da atmosfera com emissões de gases de efeito estufa muito menor do que a parte ocupada pelos países ricos. A resposta não é países ricos, agora é a nossa vez de emitir, fazer o buraco no barco. A resposta que a China e a Índia estão dando é: nós, de maneira exemplar, nós vamos mudar o padrão produtivo de todo mundo. Resposta super ambígua, porque a China, como eu disse, continua estimulando. O leilão do petróleo do final de 2019 foi Petrobras mais empresas chinesas, porque o Bolsonaro pediu para o dirigente chinês para que as empresas chinesas participassem, tá certo? Então, é super ambíguo, mas, ao mesmo tempo, mostra que esse não é um problema insolúvel do tipo, ou os países desenvolvidos param a sua economia para que a gente tenha uma economia suja e satisfaça as necessidades da nossa população, ou senão as mudanças climáticas vão explodir. Não, é possível, como os chineses vêm fazendo, satisfazer, tirar da miséria centenas de milhões de pessoas e avançar em direção a tecnologias renováveis, como eles vêm fazendo. Outra pergunta que eu lhe queria fazer é sobre o significado do dinheiro perdido com esta estrutura econômica energética que nós temos, né? O petróleo é um bem extraordinário, com um potencial energético incrível, mas haverá outros destinos, né, para esse bem, né, que mais nobre, que não seja simplesmente queimá-lo, né?
há estudos a respeito disso, ou seja, de quanto do que estas reservas significam, não é? Ou significariam se nós fizéssemos, se nós a destinássemos a outros usos, não é? Econômicos, produtivos, que não fosse simplesmente queimá-lo em termoelétricas ou no motor dos nossos carros, e ainda mais claramente, não é? E de modo ainda mais importante, não é? Qual é a perda econômica que nós temos com a queimada, com a derrubada do nosso cerrado, da nossa floresta amazônica, não é? Que opção é esta que o país faz por insistir nesse modelo econômico para além, não é? de trazermos o prejuízo para o clima? São duas coisas. A primeira, sim, existem usos que a indústria química, a indústria petroquímica pode fazer do petróleo, que são muito mais nobres, muito mais construtivos do que o uso que é feito atualmente. A civilização do século XXI, ela vai superar o petróleo como forma de energia barata, porque essa energia vai ser substituída por outras tecnologias muito mais baseadas na microeletrônica, em microprocessadores, num conhecimento minucioso da matéria. Mas claro que a indústria petrolífera vai ter um papel, mas um papel diferente do papel atual. Por quê? Porque quando você, na pergunta que você estava fazendo, você relaciona o petróleo com a devastação da Amazônia, do Cerrado, e mais ainda com o argumento vindo de alguns segmentos do agronegócio brasileiro de que se não houver derrubada florestal, não pode haver avanço da produção, o que isso revela em termos de padrão produtivo, de padrão de crescimento econômico para o Brasil? Revela que, nos últimos 30 anos, o Brasil tomou um caminho de crescimento econômico baseado fundamentalmente na reprimarização da sua vida econômica. E uma das expressões mais emblemáticas disso é que quando nós pegamos os indicadores de industrialização e de densidade das exportações é quanto tem de conhecimento, de inteligência e de informação numa unidade de dólar que você exporta, comparado com outros países. Em 1980, nós estávamos mais ou menos, tanto em termos de participação da indústria na economia, como em termos de densidade das nossas exportações, nós estávamos mais ou menos como a Coreia. Nós estávamos muito mais avançados que a China. Desde então, a América Latina, beneficiada por surtos sucessivos de preços favoráveis das commodities agrícolas e minerais, foi incapaz de resistir ao que os economistas chamam de doença holandesa, ou seja, quando você tem muitos dólares que entram em função de uma grande quantidade de exportações, você não tem como fazer exportações industriais, porque essas exportações não conseguem entrar no mercado internacional. Junte-se a isso a particularidade brasileira de que nós somos um país que historicamente sempre separou o trabalho do conhecimento. Isso é típico de um país escravista. Na escravidão, quem conhece não trabalha e quem trabalha não conhece. Essa herança escravista fez com que os processos produtivos brasileiros fossem cada vez menos apoiados em conhecimento. Tudo bem, nós temos a Embrapa, nós temos a produção canavieira de São Paulo, que se apoia em ciência, em tecnologias avançadas, etc. Mas nós não temos uma estrutura econômica que se apoia fundamentalmente em pesquisa e desenvolvimento. Mesmo que nós tenhamos excelentes pesquisadores e mesmo que nós tenhamos dispositivos de pesquisa que são extraordinários, como
o Centro Nacional, onde está o Sincronton, o Sirius, em Campinas, aquele reator, que é uma coisa que poucos países no mundo têm essa tecnologia. Quer dizer, mas a estrutura da economia brasileira, e isso tem uma influência sobre a cultura dos atores econômicos, dos empresários, é uma cultura que faz com que o Brasil hoje esteja na retaguarda da inovação tecnológica global, e isso cria atores econômicos que procuram fazer desse vício uma virtude. Isto é, o nosso lugar no mundo é vender produto barato para o mundo, porque o mundo depende da alimentação produzida no Brasil. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, é um tiro no pé, tá certo? Hoje, a estrutura do comércio internacional hoje favorece os países que ocupam os lugares no comércio internacional, não a partir de baixos preços, mas a partir de alto conhecimento, de alta informação. Nós estamos indo para uma economia de dados. Os dados vão ser a coisa mais importante no comércio internacional do século XXI, já estão sendo e serão cada vez mais. E nós estamos na contramão disso. A meu ver, essa é a razão estrutural que faz com que tenha os atores que atuam no sentido de uma economia da destruição da natureza sejam tão fortes, porque existe uma cultura que é por aí que o Brasil vai ser competitivo internacionalmente, o que é de uma miopia impressionante. O engraçado que o senhor estava falando, estava lembrando, numa época eu morei em Maringá, que tem a Cucamar, que é uma das maiores cooperativas de soja, e que agrega valor fazendo maionese, óleo de soja, que era o que a gente deveria fazer e não, né, exportar. É um pouco isso, né, que o senhor está tentando chamando a atenção. E lá em Maringá tem todo um ecossistema de startups. Sim. Nesse sentido, né, de agregar valor na produção daquilo que nós estamos exportando in natura, né? Nesse sentido. Exatamente. Você pega os temas referentes à revolução digital. O Brasil é consumidor, o Brasil não é protagonista, o Brasil não é produtor. Você não tem nenhuma, quer dizer, em 1980, na Coreia, você também não tinha gigantes, tá certo? Mas houve políticas, houve formação de uma mentalidade no empresariado, que hoje a Coreia você tem gigantes disputando nas indústrias mais importantes do mundo, tá certo? Nossa vanguarda tecnológica, claro, nós temos exceções. A Embraer era uma exceção, agora comprada pela Boeing, não dá para saber muito como vai ficar. Nós somos competitivos em celulose, nós somos competitivos em cana-de-açúcar, nós temos setores em que nós somos competitivos, mas a estrutura da nossa econômica, da nossa vida econômica é retardatária. Quando o Brasil cria emprego de quê? De caixa de supermercado, certo? Em serviços de baixa qualidade, não é em serviços de alta qualidade. Porque até no aço, né, tem inclusive essas experiências que mostram, nós exportamos o aço, né, então ao invés também de manufaturar e criar esses empregos tecnológicos, a gente exporta a chapa de aço, que é uma coisa do início do século passado. Né? Então, eu acho que tem um atraso aí incorporado, e o que é mais forte, que eu acho que é a preocupação um pouco do professor Nuno, né? É essa cultura e esse discurso da nossa economia. Né? Então, assim, o quanto que nós estamos à frente. E, por incrível que pareça, dentro desse atual governo, mesmo os mais beneficiados com a exportação in natura, por exemplo, da soja, já estão vendo um retrocesso na política econômica atual, que eu queria um pouquinho que o senhor comentasse sobre isso. Né? Tanto esforço que nós fizemos, né, para se colocar nesse mercado internacional, e olha o que vem acontecendo. Né? No final de 2019, houve 2 eventos extremamente preocupantes. O primeiro se refere a um acordo chamado Moratória da Soja. Esse acordo teve como liderança o Greenpeace,
Greenpeace fez uma vasta campanha internacional na porta de restaurantes McDonald's em vários lugares do mundo, mostrando o vínculo entre destruição florestal e a carne que era servida nos restaurantes do McDonald's. E esse vínculo era incontestável, porque era isso, você estava numa situação, o Brasil, que, diga-se de passagem, é o país que isoladamente, entre 2004 e 2012, deu a maior contribuição para a luta contra as mudanças climáticas, reduzindo o desmatamento na Amazônia em 80%, que é um negócio assim, nenhum país fez o que o Brasil fez nesse período. A moratória da soja fez parte desse esforço. O essencial para reduzir o desmatamento foi política de comando e controle, foi aquela coisa de apreender boi, foi, enfim, várias políticas muito incisivas. Infelizmente, desde 2012, o desmatamento vem subindo. Mas o que é a moratória da soja? É um compromisso que as tradings assumem, né, as grandes compradoras de soja assumem, de não comprar soja de áreas desmatadas depois de 2008. Como é que eles sabem isso? Porque hoje você tem, por fotografia aérea, satélite, etc., você tem como saber. Então, é uma decisão importante. Não vou comprar soja. O que fez agora, estimulado pela retórica do governo Bolsonaro, nunca tinham se atrevido a fazer algo assim antes, a Associação de Produtores de Soja do Brasil está entrando no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no CAD, com um processo contra as tradings, dizendo que elas estão fazendo discriminação de mercado ao se recusarem a comprar soja de quem planta soja em terra desmatada depois de 2008. Então, tentando usar o direito concorrencial como arma contra uma medida civilizatória, que é você não pode derrubar a floresta porque a humanidade, etc., etc. Esse pequeno detalhe que a humanidade... não só isso, agora o Brasil também conquistou nos últimos anos algo importantíssimo, que é um zoneamento da produção de cana-de-açúcar. Então, não pode produzir cana no Pantanal. É óbvio que não faz sentido produzir cana no Pantanal. E não faz sentido produzir cana na Amazônia também. Por que não faz sentido? Porque se produzir cana na Amazônia, a cana tem que ser produzida a uma certa proximidade das usinas. Na Amazônia não tem usinas. Você vai implantar usina na Amazônia de cana-de-açúcar. Além do que, a cana, como ela é plantada em Ribeirão Preto, ela é toda mecanizada. Quando você mecaniza a cana, você não precisa queimar. Isso também foi uma conquista muito importante, tá certo? De você mecanizar a cana-de-açúcar. Então, óbvio que na Amazônia você não vai conseguir mecanizar a cana, não tem oficina para manter as máquinas. Então, o que vai ser a cana na Amazônia? A cana na Amazônia vai ser cana queimada, com trabalho perto do trabalho escravo, porque senão não é competitivo. Então, é completamente absurdo. O que revelam essas estratégias? A meu ver, elas revelam muito mais objetivos patrimoniais do que objetivos econômicos. São formas de você legitimar a ocupação ilegal de terras, e esse é um dado muito importante. 18% da Amazônia é constituído por propriedades privadas. Praticamente metade da Amazônia são áreas protegidas, ou unidades de conservação, ou terras indígenas, ou reservas extrativistas, etc. O restante é área pública, mas não é demarcada, não é delimitada. Então, é uma espécie de no man's land. Não é de ninguém. Como não está demarcado, é aí que se concentra o empenho dos grileiros, dos desmatadores ilegais, dos garimpeiros ilegais. Aí, quanto é isso? Os cálculos são de que você tem
coisa de 80 milhões de hectares de terras que são públicas, mas que não estão demarcadas, que corresponde à superfície da Alemanha, das 2 vezes o estado de São Paulo, tá certo? Então, o que está acontecendo hoje é que, sob pretexto de aumentar a produção, você tem uma estratégia de ganho patrimonial que está se apoiando na criminalidade. E a política do governo Bolsonaro, até o final de 2019, estava sendo fundamentalmente a de procurar legalizar o que até hoje tem sido ilegal. Ou seja, facilitar o processo de ocupação de terras públicas, barateando e facilitando a burocracia para essa ocupação, numa área em que essa ocupação não faz nenhum sentido econômico. Por que não faz nenhum sentido econômico? 2/3 do que já foi desmatado na Amazônia, hoje, é ocupado ou por pastagem, com no máximo uma cabeça de gado por hectare, ou está entregue à revegetação natural. Então não faz sentido você desmatar. E é uma perda fantástica quando você faz isso. Eu estava lembrando do José Murilo de Carvalho, né, que ele fala que a alma dos brasileiros, né, um historiador da Federal do Rio de Janeiro, e ele fala que a alma dos brasileiros não é premiada pela ideia de cidadania. Como a gente não tem essa concepção de espaço público, o que é público é de ninguém. Então, faz todo sentido, desde lá do período colonial, a forma de ocupação do território, que é com boi. Né? Então, assim, ou com boi ou com cana, e mais recentemente com a soja. Né? E a soja na Amazônia é muito importante. A soja na Amazônia é 13% da oferta brasileira de soja, é soja na Amazônia. Agora, e tem um capítulo do qual nós ainda não falamos, que é como é que você usa esses recursos. O que é a economia da floresta em pé? O que é essa bioeconomia? Em que consiste o uso? Isso é fundamental, porque o que nós estamos fazendo quando a gente desmata, do jeito que a gente está desmatando, nós já desmatamos quase 20% da Amazônia. A estimativa do Carlos Nobre era de que, se você chegar num desmatamento de 40%, da Amazônia, você savaniza, ou seja, você transforma aquilo num deserto cujas chuvas vão ser escassas. Tal. Só que, quando ele fez esse primeiro cálculo, ele não estava levando em consideração as mudanças climáticas. Como as mudanças climáticas estão avançando, as secas na Amazônia estão avançando muito. Então, os novos cálculos dele e do Thomas Lovejoy dizem que o tipping point, ou seja, o ponto de não retorno para a savanização da Amazônia, está em torno de 25% do bioma. Na hora que você destrui 25% do bioma, você gera uma dinâmica de seca, de chuvas, enfim, você rompe com o equilíbrio que existia. A perda é fantástica, é como se você destruísse a Biblioteca de Alexandria. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a economia da floresta em pé, ela passa por diversas atividades que estão completamente subexploradas. Ecoturismo, o ecoturismo cresce 15% ao ano, certo? O Brasil é péssimo em ecoturismo. Não dá para ter ecoturismo se você tem a violência que você tem na Amazônia e assim por diante. A piscicultura de água doce. A humanidade consome mais proteínas animais vinda de peixes do que de carne. A proteína vinda de peixes cultivados em água doce, ela é muito menos emissora de gases de efeito estufa do que a proteína vinda dos ruminantes. Ela pode ser criada de maneira muito mais econômica. No entanto, nós estamos tendo uma perda de superfícies úmidas na faixa de 300 km² por ano desde 1980 na Amazônia. É um negócio
super preocupante. E, além disso, você tem duas outras vertentes de utilização econômica, que são cadeias de valor de produtos da biodiversidade, como castanha do Pará, borracha, açaí. A cultura do açaí é muito mais rentável do que a cultura da soja, por exemplo. Certo? Isso pode ser explorado. E o grande desafio tecnológico da economia da floresta em pé está no uso das moléculas dos organismos existentes na floresta. Isso ainda é objeto de pouquíssima pesquisa, mesmo porque a indústria farmacêutica brasileira vem se tornando uma indústria de baixa tecnologia. A indústria farmacêutica de alta tecnologia saiu do país, porque não é um país cuja indústria é marcada pela inteligência, pelo conhecimento, pela informação. Então você vê o paradoxo. Você tem uma indústria farmacêutica que investe fundamentalmente em produtos de baixa tecnologia no país que tem a maior biodiversidade do mundo e, portanto, o maior manancial de moléculas para resolver os problemas médicos mais importantes da espécie humana. Então, um dos grandes desafios da bioeconomia, da economia da floresta em pé, é você fazer a mobilização científica para que haja descoberta do plano molecular daquilo que vai contribuir para solucionar problemas ligados a câncer, a Alzheimer, a distúrbios de sono, enfim, a inúmeras doenças. E isso é algo extremamente promissor, mas que é incompatível com o ambiente de destruição, né, que está imperando agora. Recentemente eu fui de avião de Brasília para o Nordeste. E o dia estava lindo, o avião estava voando baixo. Eu fiquei espantada com o avanço da soja para essa região. E recentemente eu acompanhei durante bastante tempo os arranjos produtivos de piscicultura, fruticultura, apicultura no Nordeste. E tinha uma experiência fantástica no Piauí com as centrais de cooperativas de apicultura. E que hoje estão se perdendo com o avanço da soja, pela questão dos transgênicos. Então, assim, muda a semente, muda, né, não só a soja, mas e também com os fertilizantes, e estão acabando com todos esses apiários, né? Então, são coisas que também eu queria ouvi-lo, porque a gente pensa só na coisa da floresta em pé, mas o efeito dessa expansão sobre essa biodiversidade, né, não só no caso ali do Piauí, mas na Caatinga, no Cerrado, é uma coisa alarmante, né, professor? E na Caatinga tem um programa de pesquisa de uma pesquisadora chamada Lacerda, eu esqueci o primeiro nome dela, e do Paulo Nobre, que é você justamente utilizar as plantas dos cerrados para a produção de água. E enfim, e é o caminho, quer dizer, você usar as diferentes modalidades de biodiversidade locais. E aí tem uma contradição no interior mesmo do discurso do chamado agronegócio, que é: o agronegócio é moderno, ele depende de produtividade. Bom, se ele depende de produtividade, então você não precisa desmatar. E, de fato, do período em que caiu o desmatamento na Amazônia, entre 2004 e 2012, a produção de soja aumentou, não diminuiu. A produção de carne aumentou, não diminuiu. Ou seja, o desmatamento não é premissa para você poder ter atividade produtiva. Ao contrário. E eu nesse sentido que você estava falando, Cláudia, é muito importante o protagonismo das populações tradicionais. Isso é fundamental, sobretudo na Amazônia. Na Amazônia você tem uma riqueza da cultura material das populações indígenas e ribeirinhas que a sociedade nem de longe está aproveitando.
Riqueza essa que se exprime em algumas coisas que eles já produzem, em conhecimentos que eles têm sobre plantas, pistas que podem ser dadas aos cientistas sobre capacidade curativa de determinadas plantas, além, evidentemente, do valor em si representado pelo fato de que o Brasil é um país em que se fala mais de 200 línguas. Os brasileiros não sabem disso. Quer dizer, talvez a Índia tenha alguma coisa assim, mas são pouquíssimos os países que contam com a riqueza cultural que nós temos. E nós ainda continuamos dizendo que índio tem terra demais. Chegamos ao fim dessa nossa sessão do ciclo de conferências sobre o futuro do Brasil. Quero agradecer muito ao professor Ricardo Abramovay pela aula que nos deu hoje, a professora Cláudia Passador, e convidamos os participantes deste curso para as próximas sessões. Obrigado. Obrigado. Legal. Muito bom.